Desde há muito que dei atenção aos elementos constitutivos do brasão municipal da cidade de Pinhel. Nele se observa uma ave voante disposta em chefe. Porquê o pássaro? Dizia-se que era um falcão. Já em versões antigas do brasão aparece a ave no topo de um pinheiro e um coelho junto da raiz. Verifiquei então que a lenda preenche os hiatos históricos. Pensei, por isso, em pegar literariamente no assunto e propor a minha versão, ideia que me cativou, pois me permitia regressar às minhas origens, o que faço sempre com paixão. Nesse regresso misturou-se a verdade histórica com a ficção, mas a ficção lógica em termos tais que, se não pode provar-se a ocorrência dos acontecimentos, também não se consegue provar o contrário, ou seja, se não foi assim, podia ter sido. Aqui o leitor é desafiado a alcançar a fronteira entre a utopia e a realidade. Paralelamente, os factos de natureza histórica são rigorosamente respeitados, servindo de suporte fundamental à obra de Fernão Lopes, a Crónica de João I, mas não só. Também foram relevantes os trabalhos de Irene Avilés Teixeira, Ine Trancoso e de Arlindo Magalhães Ribeiro da Cunha, Ine Santiago em Portugal. Para além do meu trabalho, Temis, a deusa da justiça, e a sua abundante bibliografia. A trama do romance nasce, pois, da imaginação do autor, supondo o que teria acontecido ao redor de alguns factos reais, o que integrará o conceito de romance histórico. Para além do heroísmo militar, destaca-se o heroísmo do caráter, quer se revele no campo de batalha, naturalmente circunstancial, e nem sempre assenta em motivações eticamente válidas, mas, sobretudo, o heroísmo espontâneo e sustentado que emerge dos atos de abnegação altruística praticados com inabalável determinação. Assim se vão contando várias histórias personalizadas, umas integradas, outras num contexto mais vasto. Nesta perspectiva desenvolvem-se duas vivências fundamentais, refletindo uma a forma de assumir a vida conjuntural pela nobreza e a outra pelo povo. Curiosamente, o cenário da generalidade dos meus escritos tem por cenário o Concelho de Pinhel. O Falcão del Rei começa na vila medieval pinhelense. Penso que há aqui um fenómeno ou um ato de consciência de identidade original ou congénita. Nasci e cresci em Gamelas, alimentei-me com os produtos locais. É sabido que cada um de nós é fisicamente aquilo que come. Nessa primeira fase da vida eu fui aquilo que aquela terra me deu. Por outro lado, foi, para além da família, a moldura humana dos meus conterrâneos que me influiu na formação do caráter, na dimensão que este tem para além de imutáveis componentes genéticos. Esta moldura era constituída por gente com a quarta classe e até analfabeta, mas com os ingredientes humanos típicos da respectiva natureza. Na sua simplicidade deram-me lições de vida válidas para sempre. Por exemplo, o facto de viverem totalmente mergulhados na penumbra dos mitos mamados com o leite materno,
com algumas fantásticas emergências, chamou-me a atenção o facto de tais mitos serem velhos e relhos. Aprendi com eles a valorizar a racionalidade como forma de controlo da emotividade, como mais tarde havia de ensinar António Damásio. Depois, a experiência pessoal e profissional haviam de carregar uma soma de conhecimentos proporcionadora de uma sageza no sentido cartesiano que em breve havia de levar à consciência de uma perfeita integração na natureza, sem necessidade sequer de ingredientes panteístas. Imaginemos Pinhel no século XIV, tempo em que decorre a ação do Falcão. As muralhas robustas, com as suas 6 portas, 3 delas reforçadas por maciços torreões, os seus adarves defendidos por sólidas bragas com as estratégicas ameias e merlões, as 2 torres, o alcaide, o juiz de fora, os edis, os priores, os burgueses exercendo os seus mistérios, os peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, entrando pela porta de Santiago, os cavalos ferrados pisando as pedras das ruelas estreitas, a bela Rosana da estalagem do Pica-Pau a deslumbrar com seus olhos verdes, os castelhanos rondando como ameaça permanente. Neste contexto, podemos reviver um pouco do período escaldante e conflituoso subsequente à morte de Dom Fernando, em companhia de vultos poderosos e fascinantes, sempre surpreendentes. De gente do povo emergem personagens que reverenciam a poesia e o amor, livre de convenções. A cidade capital e os burgos do interior, mormente beirões, ligam-se por laços indefetíveis de solidariedade coletiva, em que a intenção de sobrevivência como povo livre, na relatividade dos conceitos, emerge com força magnífica. A mensagem do romance é um pouco essa. A imagem da monarquia e da nobreza é a que historicamente lhe cabe. Trata-se da classe dirigente, simultaneamente protetora de um povo enquadrado na pirâmide feudal. No enredo romanesco, o heroísmo existencial assenta melhor neste, na raia miúda, do que naquelas, por uma questão de sobrevivência diária. No romance, como na vida, a mulher surge como elemento motivador, a base da vida, o seu perfume, por vezes a determinante voluntariosa dos acontecimentos decisivos, como é o caso de Leonor Teles, maquiavélica no sentido de Nicolau Maquiavel havia de teorizar 200 anos mais tarde. A história, contada pelos vencedores, chama-lhe depreciativamente, entre outras coisas, a leivosa Comborça Barragán. Se fosse homem, acentuar-se-ia a sua determinada força de ânimo. Teria sido uma espécie de Dom João II. As personagens do romance são arrancadas da imaginação do autor, integradoras de vivências possíveis, nascidas de necessidades narrativas. Outras são tiradas das prateleiras poeirentes da história, revivendo as suas vidas na lógica comportamental dos acontecimentos que protagonizam.